Boa noite, irmãos. Saudamos a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso culto hoje vai tratar do tema Confiantes em Deus. E se estamos confiantes em Deus, apresentemo-nos a Ele. Abramos a palavra do Senhor no Salmo 24, onde estaremos fazendo uma leitura alternada desse salmo. Salmo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Louvemos agora em pé o Senhor com o hino 21, Deus de Abraão. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai pousar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me faz, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para
sempre engrandecer meu Redentor. Nesse instante teremos uma oração de louvor com o nosso presbítero Wallace. Deus soberano, Deus de maravilhas, único e santo Deus, o Deus que exaltamos, o Deus que bendizemos, o Deus que louvamos. A Ti seja a honra e a glória e o louvor. Confiamos, ó Deus, a Ti todos os mistérios da terra, ó Deus. Confiamos, ó Deus, a Ti tudo aquilo que não temos condições de saber, pois só Tu és Deus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Fale aos nossos corações. Nós Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Confiantes em Deus, confessemos nossas faltas. Abramos a palavra do Senhor em 2 Crônicas 7, versículos de 13 a 15. 2 Crônicas 7, versículos de 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Vamos ter nesse instante a possibilidade de colocar a Deus as nossas faltas, os nossos pecados e pedir perdão a Ele. Vamos fazer uma oração silenciosa e após alguns instantes eu pediria ao presbítero Antônio que fizesse uma oração de confissão. Ó bendito Deus, na Tua presença, Pai, queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que temos de podermos, ó Pai, confessar a Ti as nossas faltas, aquilo, ó Deus, que cometemos, muitas vezes nem lembramos, mas sabemos, ó Pai, porque somos falhos e pecadores. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos, diante do Senhor, confessar esses pecados na confiança do Teu perdão, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que em Cristo nós somos perdoados. E isso é fruto, ó Deus, da Tua graça e bondade. É fruto, ó Deus, da Tua misericórdia sobre nossas vidas. Reconhecemos, ó Pai, que não somos merecedores, ó Deus, mas a Tua graça nos alcançou. E temos esse privilégio, ó Pai. Rogamos a Ti, ó Deus, o perdão e rogamos a Ti, Senhor, a graça de podermos viver cada dia buscando a santidade, buscando, ó Deus, fazer mais a Tua vontade, ó Pai, buscando, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Como igreja, ó Deus, nós Te confessamos e agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos. E pedimos, ó Pai, o perdão ao Senhor, no nome de Jesus, que Te oramos. Amém. Amém. Vamos nesse instante entoar o hino 145, Refúgio Verdadeiro.
Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Confiantes em Deus, contemplemos sua obra. Abramos nossas Bíblias em Lucas 21, versículos de 8 a 13. Lucas 21, versículo de 8 a 13, onde estaremos fazendo uma leitura conjunta. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu ele. Irmãos, leitura conjunta. Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores,
por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Vamos, nesse momento, entoar o hino 63, As Muitas Bênçãos, e nesse instante os irmãos terão a oportunidade de trazer ao gasofilácio os dízimos e ofertas. Os que nos visitam não fiquem constrangidos, mas se quiserem, também podem colaborar. Essa é uma prática usual nas nossas reuniões. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize quantas são, da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Querido amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por quantas bênçãos tem nos dado, Senhor, pelas condições que o Senhor nos dá de sobrevivência, de trabalho, Pai. E assim, seguindo a tua palavra, Senhor, que trazemos ao gasofilácio, Senhor, aquilo que é teu, que temos essa compreensão e o nosso coração, para entender, Deus, que a questão de soberania divina não pode estar apenas com uma definição em nossas mentes, mas precisamos ter em nossos corações firmemente afixados de que tu, Senhor, és soberano sobre tudo e que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. No entanto, Senhor, nós queremos orar por aqueles que de uma maneira ainda desconhecem tal realidade e estão vivendo um momento de um caos,
até mesmo pessoas sofrendo com suas emoções, perturbadas, estão desesperadas. Nós te pedimos, Senhor, tem compaixão dessas vidas, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos. Queremos aqui orar, Senhor, também pelos missionários que estão sendo afetados de uma maneira ou outra, indireta ou indireta, ou direta. Nós rogamos o teu favor, Deus, que tu esteja sustentando a eles, suas famílias, em levantando pessoas que possam enviar também recursos para essas agências, Deus, para trazer, então, consolo neste momento. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Consola cada um dos familiares também que perdeu entes espalhados por este mundo, Senhor. Ó Deus, que tu possa estar guardando a tua igreja, de um modo geral, o teu povo. Sustenta-os nas tuas mãos, Pai, para que sempre lembremos, Pai, que no dia da angústia, tu te faz presente. Que no dia, Senhor, da tribulação, tu és socorro bem presente. Nós clamamos a ti e invocamos o teu nome, Senhor, porque sabemos que a resposta dos céus sempre vem, e ela vem conforme a tua vontade. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Não sei se nós temos muitas crianças hoje, mas eu gostaria de chamar as crianças para que venham à frente. Mas hoje eu é que vou apresentar o motivo de oração para vocês. Hoje nós vamos ter um motivo de oração, que são os nossos avós, pessoas idosas, pessoas que estão correndo riscos de saúde, para que Deus as proteja. Vamos pedir por todos aqueles que estão passando por dificuldades nessa área, para que Deus nos ajude, tá bom? Então hoje eu é que escolho o pedido de oração. Isso aí para vocês. Vamos elevar nossos corações, todos juntos? Oremos, irmãos. Deus de misericórdia, Pai de toda consolação e toda bondade, ouça as nossas orações e ouça a elevação do coração dos teus pequeninos. Ó Senhor Deus, pedimos para que o Senhor, que é todo-poderoso, cuide daqueles que estão mais frágeis nesta hora em sua saúde. Conceda-lhes, ó Deus, a proteção necessária, a fim de que a tua santa vontade em suas vidas continue sendo feita, Senhor. Pedimos, ó Deus, de modo especial, pela alma dos teus servos, pela vida espiritual deles, para que, independente daquilo que lhes aconteça, o Senhor continue a renovar o seu homem interior a cada dia. Ajuda o Senhor em suas dificuldades. Dá que os seus netinhos, as crianças, as pessoas, os médicos, todas as pessoas, Senhor, que estejam perto deles, sejam instrumentos teus para a consecução dos teus propósitos na vida dos teus servos, Senhor. Cuide, Senhor, das nossas vidas, cuide, Senhor, das nações deste mundo, conforme acabamos de ver. Cuide, Senhor, da nossa nação, cuide do Rio Grande, Senhor. Tenha compaixão de todos nós, neste momento de tensão, de perplexidade. E ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos passar a parte da pregação da palavra do Senhor e nós vamos, para isso,
orar ao Senhor Deus, suplicando da sua parte luz para as nossas mentes e para os nossos corações. Eu peço à nossa irmã Eliane para que nos conduza ao Senhor, rogando a Deus que nos assista. Oremos, irmãos. Pedir só um momentinho para que o irmão entregue o microfone à irmã para que ela ore. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença, Senhor, nesse momento, meu Deus, nos prostramos, Senhor. E pedimos, meu Deus, a orientação do Senhor, meu Deus, sobre a Tua palavra, para que ela venha, meu Deus, tocar em nossos corações, através da unção do Teu Espírito Santo, meu Deus. Dando, Senhor, a cada coração, meu Deus, para que possamos receber a Tua palavra, meu Deus, conforme a vontade do Senhor para as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o Teu servo, Senhor, o pastor João, que seja ungido pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, na ministração da Tua palavra, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Em Ti confiamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6. E ouçamos a leitura dos versículos de 25 a 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 30. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Amém. Meus irmãos, eu entendi, rogando a Deus que me orientasse, que devia interromper neste domingo as exposições na carta aos Filipenses, por sensibilidade a essa situação que nós temos passado, essa ameaça ainda muito difusa, muito confusa no nosso mundo e também ao nosso país, chamada coronavírus. Nesses dias difíceis, nós precisamos, no meio dessa escuridão, de firmeza em Deus, apegando-nos àquilo que Ele nos ensina em Sua palavra. Nós estamos vivendo alguns dias de tensão e existe um clima de ansiedade em relação ao que pode acontecer, se esse vírus de fato vai se alastrar, como a possibilidade de que isso aconteça entre nós. Eu gostaria de tratar hoje a respeito deste trecho tão conhecido do ensino do Senhor no Sermão da Montanha, tratando de um sentimento que afeta a todos nós em algum grau. Todos nós temos alguma dificuldade nessa área, que é a ansiedade, que é essa sensação de estrangulamento. Essa é uma das possibilidades da raiz ligada a esta palavra, de aperto
uma sensação de falta de espaço que nós temos e de dificuldade para enxergar as coisas na sua devida proporção, na proporção que Deus quer que enxerguemos. Isso pode ser fruto de uma atmosfera ruim. Isso pode ser fruto, então, de um fator externo que nos sobrevém. Eu cito aqui uma reportagem da revista Times, um repórter escreveu e nos lembra o quanto esse problema já existe na nossa sociedade. Ele não existe apenas em dias como esse, mas ele tentou descrever do dia a dia das pessoas como a ansiedade está presente em algumas palavras. Eu gostaria de lê-las para os irmãos. Ele diz assim: não apenas as estatísticas terríveis de assassinato, suicídio, alcoolismo e divórcio denunciam a ansiedade, mas quase todo ato inocente do dia a dia. O aperto de mão frouxo ou apertado, o segundo maço de cigarros ou o terceiro martini, o compromisso esquecido, o gaguejar no meio de uma frase, a hora desperdiçada em frente à TV, a criança espancada, a prestação atrasada do carro. Tudo isso é motivo da vivência da ansiedade, ou são ambientes em que a ansiedade se desenvolve, irmãos. No entanto, apesar desse clima difuso, mencionado aqui em diversas atividades pulverizadas, né, na sociedade, os motivos de ansiedade podem ser coisas mais concretas, coisas mais definidas, como é o caso, por exemplo, deste vírus, não é? Que nos ameaça. E no século de número 1 da nossa era, o nosso Senhor também tratou desse sentimento, embora os exemplos utilizados fossem outros, não é? O foco das ansiedades fosse outro, eram focos bem definidos, como nós veremos. Mas para entender bem esse ensino, é necessário ou aprendermos ou relembrarmos a respeito da situação das cidades, das grandes cidades da Palestina no primeiro século, irmãos. E nelas, as pessoas normalmente viviam naquilo que nós chamaríamos hoje de cortiços, lugares esfumaçados, porque não havia luz elétrica, mas apenas luz de candeeiros a óleo. Nós temos ainda um ambiente escuro, muitas vezes úmido, sujo, com cheiro de suor, de urina, de fezes. Nas ruas, nós temos ruas enlameadas, temos também esgoto a céu aberto, temos alguns corpos de animais também nas ruas, não era incomum que isso acontecesse, e às vezes até cadáveres não identificados ou parte de cadáveres não identificados, irmãos. Não se conhecia nada a respeito de vírus, a respeito de micróbios. A maioria das pessoas vivia diariamente daquilo que tecia, eram diaristas e não tinham qualquer tipo de garantia trabalhista. Também não havia indústria de roupa, como hoje nós temos, com a sua variedade, com a sua resistência, com a sua abundância. Tudo era feito de um modo muito artesanal, muito frágil e também muito escasso. O número era sempre pequeno de recursos dessa área. Aquele, portanto, era uma espécie de povo no deserto. Se Deus não desse para o dia, eles não sabiam realmente se iam viver no outro dia. Não havia esse conceito de despensa, senão no caso dos ricos. Não havia essa ideia de um guarda-roupa com mais de 2, 3 peças, senão no caso de uma pessoa mais abastada, não é? E se Deus não mandasse, por exemplo, o maná, por assim dizer, do outro dia, eles certamente teriam grandes dificuldades, isso se não encontrassem de fato a morte. Nós estamos falando, portanto, nesse texto, é bom nós nos situarmos a respeito de necessidade. Necessidade é uma palavra que significa literalmente aquilo que não cede enquanto você não resolve. Então, se você está com sono, aquilo vai ficar te incomodando até você resolver. Ou você vai deitar, ou você vai tomar um comprimido daqueles loucos, mas depois ele vai mandar a fatura dobrada. Ou seja, quando você está sentindo uma fome, não tem muito como negociar. Você vai dormir, mas depois a fatura chega dobrada. Tem
Em um momento que você vai ter que acertar aquilo, porque aquilo não vai ceder. Você está com sede, você está com frio, você está sentindo uma dor que não vai parar, claramente não vai parar, enquanto você não lidar com ela, enquanto você não negociar, digamos assim, ou enquanto você não render os pontos. Então, a primeira distinção que nós temos de fazer, que esse texto nos permite, é levar em conta isso. Existem problemas, necessidades que são reais, mas nós não vivemos apenas neste mundo, nós vivemos no mundo de virtualidade. Virtus, que quer dizer força ou potência, ou aquilo que pode nos acontecer. Essa é uma primeira distinção que um crente deve fazer. É que Deus, de fato, ele tem interesse nas nossas necessidades reais. Nós precisamos separar daquilo que às vezes são coisas que você pensa que podem lhe acontecer, não é? E é por isso que nós devemos sempre fazer esse teste muito simples. Agora, aí onde você está com algum problema? Tem alguma necessidade clamando sobre você? Essa é uma pergunta que vocês têm que fazer. Vocês me respondem, não, olha, sinceramente eu estou sentindo só uma dorzinha de estar sentado, ou então, mas tem alguém com revólver no seu ouvido? Existe algum cachorro que vai morder a sua perna? Existe alguma dor insuportável que você está passando? Então, assumam, eu não tenho problema nenhum, problema concreto. A esmagadora maioria dos meus problemas são possibilidades ou até probabilidades que podem me acometer. Então é importantíssimo que um crente saiba fazer essa distinção e se lembre que, conquanto Deus vá cuidar das suas loucuras também, das suas invenções, o texto aqui está tratando de necessidades muito concretas das pessoas. As pessoas de fato não eram como nós, que temos às vezes dinheiro para 2 dias até. Ou temos uma despensa que nos permitirá viver 15 dias. Isso realmente era uma brincadeira aqui, seria uma invenção quase aqui. Nesse contexto, não é isso que ele está tratando. Deus se compadece de nós, irmãos. E um dos modos dele fazer isso é nos ajudando a distinguir problemas reais de problemas que, conquanto tenham certa ligação de possibilidade ou de probabilidade com a realidade, não são tão reais quanto esses que nós temos, como a dor na perna que você esteja sentindo agora, ou uma sede insuportável que você esteja sentindo agora, ou um frio insuportável, o que quer que seja no presente, no momento que você está vivendo agora. Então, essa é uma distinção importante para a gente não romantizar o texto e, ao mesmo tempo, a gente não criar um pânico em cima de algo que não veio sobre nós ainda, mas está apenas existindo como possibilidade, ou até, admito, como probabilidade. Tá certo? Muito bem. Nos versículos de 25 a 34, o nosso Senhor, essa é a porção maior aqui, ele aponta para nós qual deve ser o nosso maior cuidado, que está aí no versículo de número 33, que não faz parte da porção abordada nessa pregação, mas é necessário que levemos em conta. O versículo 33 diz o que é que nós devemos buscar acima de tudo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, nosso Senhor assume, no entanto, no decorrer desta lição, desse momento em que ele está ensinando no Sermão do Monte, que algum grau de pressão nós vamos receber. Nós não vamos escapar totalmente das pressões, pelo menos as diárias. E é por isso que ele não diz simplesmente, não andeis ansiosos. Mas ele diz aqui, no versículo 25, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, nosso Senhor está nos chamando aqui ao descentramento, a não fixarmos os nossos olhos apenas em nós mesmos, apenas nos modos de sobrevivência que nós temos, na nossa proteção física. Ele não está tirando de você o incentivo para fazer essas coisas, ao descuido, ao ócio. Ele não está encaminhando você para isso, mas ele está dando um alerta a que nenhum cristão considere como resumo da sua vida, ou que a sua vida se resume ou se reduz a mantimentos e a vestes, ou a apegar-se tanto a isso que torne isso uma condição indispensável para que ele continue vivo. Jesus disse que a vida
é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Quando o primeiro homem foi criado, Adão, Deus lhe deu um corpo. Deus lhe deu a vida. E só depois nós temos Deus dando a Adão o alimento. Deus não criou o homem já alimentado. Não havia um Mac, não havia um prato de comida na barriga do homem quando ele foi criado. Ele nasceu com fome. Aliás, essa é a condição, de todo ser humano quando nasce. Ele nasce com frio e com fome. Ele precisa de roupa e de comida. E esse problema com roupa e comida, vocês sabem que vem desde o Éden. Lembrem-se das perguntas ligadas a isso. Não é? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste do fruto que eu disse para você não comer? Esses problemas nossos com alimentação e vestes são muito antigos e é sempre bom para nós situá-los na presença do nosso Deus, que é onde eles estão desde o princípio, meus irmãos. Então vejam os irmãos que essas coisas, desde o Éden, não são garantias absolutas de que a nossa vida vai se prolongar, vai continuar só porque você come bem ou só porque você se protege. Essas coisas, aqui está outra distinção importante, elas são eficientes para a manutenção da sua vida, mas elas não são suficientes para isso. Nunca foram, nunca foram. Vida e corpo é diferente de alimentação e de vestes. Então, por favor, não cobrem a Deus se a sua alimentação muito saudável, se seus esquemas de proteção, se as roupas ou qualquer tipo de proteção que você usar não derem certo. Culpem os estatísticos. Culpem o pessoal das estatísticas. As estatísticas constituem a chamada ciência da probabilidade. Tantos por cento, tal faixa etária, corre o risco tal, etc, etc. Vocês já ouviram. Deus não liga muito para estatísticas. Deus trabalha com aquilo que tem de ser, que é a necessidade, e Deus trabalha com aquilo que não pode ser, que é a impossibilidade ou a impossível. Deus não responde para você numa oração, aí meu filho, depende desse fator, vamos ver como é que fica a bolsa, vamos ver como é que fica o corona. Deus não te responde partindo de estatísticas. Ou ele diz que vai fazer uma coisa necessariamente, ou ele diz que não vai fazer, porque isso está fora da sua santa vontade, porque Deus é onipotente. E onipotência significa que Deus faz toda a sua santa vontade. Deus não vai fazer nada daquilo que não seja dentro disso, irmãos. Ouçam as palavras de Jesus Cristo, que são tão constrangedoras para aquela turma que confia, como quem confia num Deus, não é? Nos exercícios físicos, na alimentação saudável. Ele diz assim, versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O nosso Senhor, com essas palavras, não quer desanimar as pessoas que estão cuidando da sua saúde e nem das suas vestes, irmãos. Ele quer apenas nos ensinar que há algo pior do que a morte, que é tão temida pelos seres humanos que não acreditam em mais nada, a não ser que estão vivos. Ele quer nos ensinar que pior do que a morte é uma morte sem Deus, é uma morte fora do reino, é uma morte daquele que não sabe que tem um Pai amoroso, cuidadoso, misericordioso, que nos guia, inclusive, em meio às piores pragas, em meio às piores doenças, irmãos. É viver como pagão, que Jesus não quer aqui, que os servos de Deus vivam apenas pensando nessas coisas, em se preservar fisicamente, em cuidar da própria saúde e pensar, garantir-se nisso, para achar que vão viver ainda assim. Jesus quer destruir essas ilusões naqueles que o seguem, e a esperança de que ele consiga fazer isso com todos nós. Aquele que se fixa apenas nessas coisas é gentil, não é cristão, não é filho de Deus.
é simplesmente um órfão cósmico que não sabe da existência de Deus como Pai. Os cristãos valorizam essas coisas, valorizam a sua saúde, valorizam as suas vestes, mas não põem isso em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar estão o reino de Deus, os interesses do reino de Deus, que são aqui chamados de a justiça do Senhor. É isso que pode dar paz a um cristão no meio dessa tribulação. Porque só vai lhe dar paz aquilo que você de jeito nenhum perde. Se você estiver se agarrando à sua própria vida, você não vai ter paz. Porque você sabe que a qualquer momento ela pode ser levada. Você não é melhor do que ninguém. Mas se vocês se apegarem, se descentrarem e se apegarem ao reino de Deus, aos valores do reino de Deus e à justiça do reino de Deus, podem ter certeza que esses são valores que vocês jamais perderão, nem na vida e nem na morte. Dos versículos de 26 a 30, irmãos, o nosso Senhor apresenta algumas razões, valendo-se de exemplos do mundo animal e do vegetal. Vejam que um gentio, simplesmente, olhando para essas realidades aqui, ele vê apenas aves e flores, mas o nosso Senhor nos mostra algo mais aqui. Primeiro, e isso é importantíssimo para combater o problema da ansiedade, ele ordena você para que saia dos seus pensamentos ansiosos, circulares, e saia de casa também, saia da sua casa. Não dava para olhar isso aqui no celular, que ele vai dizer. Na época não dava. A pessoa tinha que, de fato, sair de casa e observar a criaçãozinha de Deus. Primeiro ele nos fala aqui das aves dos céus, versículo de número 26. Eram seres, e são ainda hoje, que não fazem investimentos, aqui representados pela semeadura. Elas também não têm lucro, aqui representados pela colheita, e elas também não faziam poupança, aqui representadas pelo ajuntamento em celeiros. Não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Ainda assim, elas são sustentadas por Deus. É provável que você já tenha visto um passarinho correndo atrás de comida. Ele fica o tempo inteiro numa coisa que parece um frenesi. Ele parece estar doido atrás de comida. Mas tem uma coisa estranha naquela loucura do dia a dia dele, que você não pode acusá-lo, é de ser ansioso. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. Você pode muito bem ser super ativo no seu trabalho e ao mesmo tempo ser super produtivo e ao mesmo tempo fazer isso sem ansiedade. Então a ideia aqui realmente não é um incentivo ao ócio, porque senão com certeza Jesus usaria outro bichinho. O passarinho parece muito frenético, né? Dificilmente você vê um passarinho espreguiçando. Em geral ele está na correria, né? Em busca do alimento dele. E você pode acusá-lo de tudo, menos de ansioso. E nosso Senhor nos chama a atenção aqui a sair um pouco de nós mesmos, da nossa cabeça, e observar essa criaçãozinha. A seguir ele nos fala também das roupas, né? Falando das roupas, ele aponta os lírios, que também não trabalham, que também não tecem, não costuram, e no entanto ele diz que qualquer dessas flores é mais radiante do que o glorioso Salomão em seu tempo de glória, naqueles momentos em que ele se vestia como um rei e tudo brilhava. Ele diz que eles têm, os lírios, mais glória do que o rei Salomão em toda a sua riqueza, irmãos. O que nos surpreende aqui está no versículo 30. É porque há um giro aqui no texto, nas palavras de Cristo e no texto. Observem, nós descobrimos aqui que Jesus, o objeto central da fala de Jesus não são os lírios, é o mato. Vejam o que ele diz aqui, versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, a ideia de que você olhe não aqueles lírios que talvez você não ache aqui ou na rua da sua casa, mas é muito provável, aqui é muito arborizado, né, que tem muito, é muito provável que você ache em qualquer rua mato. E vocês olhem lá no mato, tem sempre uma florzinha bonita, linda, enfeitando aquele matinho.
Que daqui a pouco vem alguém da prefeitura e passa aquelas máquinas lá e manda aquilo para incinerar ou para jogar em qualquer coisa indigna, em qualquer lugar indigno. Pois essa coisa aí chamada mato, essa erva sem valor, a Bíblia diz que Deus cuida da estética dessa coisinha. Então toda vez que você vir um mato qualquer, vai lá procurar que você vai ver um brinquinho que ele está usando. E é o que é aquilo? É Deus que está enfeitando. Aquilo é um movimento estético. É claro que estética divina envolve a realidade divina, envolve a bondade divina. E o brilho disso aí, a glória disso é o que eu estou chamando de estética aqui. Deus vai lá e põe um brilhozinho, uma flor maravilhosa, às vezes no lugar nada a ver. E com isso Jesus está dizendo, quer dizer que Deus cuida de um mato desse e não vai cuidar de você? Você pode responder dizendo, olha, eu entendo essas coisas, meu problema é que eu não sou uma florzinha, né? Não sou uma florzinha. E canta isso em geral é criança, né? Eu também não sou um pardalzinho, né? Eu sou um homem de pequena fé, né? Eu não tenho tanta fé assim, eu não me encaixo tão bem na criação, não é? Quanto encaixa uma flor, quanto se encaixa um passarinho. Mas o nosso Senhor tem sido aqui misericordioso conosco, irmãos. Ele quer nos incentivar a fazer com toda a nossa razão, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, aquilo que os passarinhos fazem sem essas coisas, sem esses recursos. E aquilo que as flores também demonstram fazer sem esses recursos, irmãos. E Jesus também quer nos ensinar que muito sofrimento, sobretudo imaginário, né? Nós passamos desgraças que nunca nos acometerão, mas parece que já nos prejudicam hoje. Jesus quer evitar que certos sofrimentos nos sobrevenham, nos levando a observar as pequenas coisas e por meio delas, e guiado pela sua palavra, meditar no cuidado divino, irmãos. O todo, às vezes, se encontra nas partes, se encontra nos detalhes. E às vezes Deus pode ser discernido, guiado por sua palavra, é claro, a natureza apenas não tem condição de nos ensinar isso, mas as palavras de Jesus nos levando até lá, podem nos ajudar grandemente com as nossas ansiedades. Boa parte delas tem a ver com o fato de que você fica muito em casa, e estando muito em casa, fica muito dentro dos seus pensamentos. A criação exterior fala muito mais, às vezes, sobre Deus do que as confusões do seu ser, do que as confusões da sua interioridade. Em resumo, meus irmãos, nosso Senhor está tratando o nosso coração. E o exemplo dado aqui são duas áreas afetadas desde o pecado no Éden, que são a alimentação e o vestuário. Lembrem-se sempre das perguntas que Deus fez a Adão. Quem é que fez você saber que estava nu? E a outra você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Essas perguntas mostram que o problema é antigo e o nosso Senhor, o Verbo de Deus, o intérprete autorizado da lei de Deus no Sermão do Monte, está a nos ensinar a como lidar com esses dois problemas tão difíceis. Primeiro, nos mostrando que Deus, como nosso Pai, tem profundo interesse nas nossas necessidades reais. Necessidades reais, aquilo que de fato está incomodando você e que não cede enquanto você não resolver. Mas ele também se compadece das nossas necessidades imaginárias, das invenções da nossa cabeça, das paranoias, das nossas neuras. Deus também tem pena dessa parte, mas ele nos ajuda com essas distinções. Isso é importantíssimo para a gente não confundir as coisas, né? Em segundo lugar, nos mostrando que os bens que ele nos concede, os alimentos, as vestes, são eficientes para o nosso cuidado, mas não são suficientes para a manutenção, a preservação da nossa vida. Deus não se submete a estatísticas, Deus não trabalha com a ciência da probabilidade. Isso é invenção nossa. Deus só trabalha, de fato, com o cuidado das nossas necessidades e com o cuidado em relação às nossas impossibilidades. Deus faz para nós aquilo que é impossível para nós. E Deus cuida daquilo que é necessário para as nossas vidas. Isso, como eu falei, não significa que ele não se compadeça
das nossas invenções, porque isso também causa, embora seja irreal, causa um grande mal para as nossas vidas. E Jesus finalmente nos dá uma receita simples, que é a de sair de casa, sair dessa espiral que às vezes constitui os pensamentos nossos quando nós estamos ansiosos, e que você procure uma rua, procure um parque, procure um lugar. Você não encontrar lugares muito glamourosos, muito bonitos, vai no mato, vai para o mato, que lá você vai encontrar, guiado pela palavra de Cristo, uma florzinha bem pequenininha, enfeitando o mato. Um passarinho qualquer frenético à procura de alimento. E você vai lembrar dessas benditas palavras do Senhor Deus. E você vai fazendo isso guiado por nosso Senhor, você vai encontrar paz para a sua vida. A paz dos filhos de Deus. A paz daqueles que sabem que não são órfãos cósmicos, mas são cuidados por Deus ainda mais do que pássaros e flores. É isso, irmãos. O Senhor Deus nos conforte com a sua palavra. Amém. Vamos na sequência, irmãos, ficar em pé e entoar o hino 105, Certeza do Crente. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como age o Espírito eterno, que um dia Cristo me traia em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal houve é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei se ainda longe está ou muito bem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final.
Vamos orar, irmãos, fazer a oração final. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós cremos, Senhor, na Tua bondade, na Tua verdade e na Tua glória. Cremos que Tu tens todo o poder nos céus e na terra, de que antes que nascessem, se formassem a terra e os mundos, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Diante de Ti nós nos curvamos, suplicando para que Tu, que és bondoso e que te lembra sempre com bondade do Teu povo, seja gracioso conosco, Senhor, e nos abençoe. E faça resplandecer, faça brilhar a face do Senhor sobre as nossas vidas neste dia. Cuide, Senhor, daqueles que não estão conosco hoje. Cuide, Senhor, das nossas vidas e de todos aqueles que convivem conosco. Conduza-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade, ao longo dos Teus caminhos, Senhor, e dá-nos a graça de sermos filhos Teus, brilhando, Senhor, até o dia ser perfeito. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor continue a cuidar deste nosso mundo, que no fundo é Teu, Senhor. O mundo e os que nele habitam. Continue, Senhor, e conceda-nos o privilégio de, na busca da Tua vontade, nos sensibilizarmos para, pelos olhos da fé, ver o espetáculo da atuação do Senhor em nosso mundo, Senhor. Tem compaixão de nós, pecadores, porque nem sempre enxergamos isso e os nossos olhos se equivocam, nosso coração se engana. Cuide de nós, Senhor, em nossos apertos, em nossas angústias, especialmente naquelas causadas por nossas próprias limitações, nossos pecados, ó Pai. Assista-nos, ó Deus, durante essa semana e dá-nos aquela força de quem não teme a morte por estar em Cristo, Senhor. Tem compaixão das nossas vidas e ajuda-nos a transmitir esta segurança que vem da Tua palavra para aqueles que estão mais fracos na fé do que nós ou para aqueles que não Te conhecem. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, e conceda-nos a graça de verificar em nossa própria vida que o culto tem tido um efeito nas nossas vidas benéfico, proveitoso, Senhor. Pedimos estas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.